No dia 10 de novembro de 1975, o maior navio já naufragado nos Grandes Lagos desaparece sob a superfície, a 15 milhas náuticas a noroeste da Baía de Whitefish, no Lago Superior, levando consigo todos os seus 29 tripulantes. A investigação que se segue deixa mais perguntas do que respostas. Uma coisa é certa: não existe uma teoria com a qual todos concordem. Portanto, você deve ler os comentários deste vídeo para encontrar mais informações e decidir por si mesmo qual é a explicação mais plausível. Em novembro de 2023, eu lancei um vídeo sobre o Edmund Fitzgerald que desde então eu removi. Eu foquei na investigação oficial, e vocês rapidamente apontaram que há muito mais por trás disso. Obrigado. Eu agradeço o seu feedback. Cometi alguns erros e por isso encarei como um desafio pessoal para melhorar meu trabalho. É impossível ter absoluta certeza sobre a causa desse acidente. Mas neste vídeo, você vai aprender quais são os possíveis fatores que contribuíram, junto com alguns dos pontos fortes e fracos dessas teorias. Eu incentivo você mais uma vez a compartilhar sua perspectiva nos comentários. Nossa história começa com Ernest McSorley, que nasceu no Canadá. Aos 11 anos, ele se mudou para os Estados Unidos com seu pai e sua madrasta. Ele passou sua adolescência observando navios transportando cargas subindo e descendo o rio São Lourenço, dos Grandes Lagos até Montreal e Quebec. Desde jovem, ele decidiu se juntar a eles e, aos 23 anos, começou sua carreira na navegação. Os Grandes Lagos são vastos lagos interiores. Eles formam o maior sistema de água doce do mundo, contendo 80% da água doce dos Estados Unidos e 20% da água doce do mundo. Todos os anos, 120 milhões de toneladas de carga são transportadas pelos Grandes Lagos. Eles são as artérias que mantêm a indústria pesada funcionando, mas esses lagos são mais perigosos do que a maioria imagina. Eles abrigam cerca de 6 mil naufrágios e os túmulos de quase 30 mil marinheiros. Com 222 metros de comprimento, o Edmund Fitzgerald foi projetado para ter 30 centímetros a menos do que o limite máximo permitido nos Grandes Lagos. A construção começa em 9 de agosto de 1957 e difere do processo de fabricação usual da época. Normalmente, a construção inicia com a colocação da quilha, e então o navio é erguido a partir dela. Mas o casco do Edmund Fitzgerald é construído em segmentos de anteparas, que depois são unidos. Esta é uma das primeiras vezes que esse estilo de montagem é utilizado e ele acaba se tornando o padrão da indústria. No dia 7 de junho de 1958, o Edmund Fitzgerald é lançado. No momento do seu lançamento, é o maior navio dos Grandes Lagos. Ele pesa 13.632 toneladas e é capaz de transportar bem mais de 25 mil toneladas. Ele tem uma tripulação de 29 pessoas e é movido por enormes motores a turbina a vapor que o impulsionam a 14 nós. Ele leva o nome do presidente e CEO da companhia de seguros de vida Northwestern Mutual, Edmund Fitzgerald, que bancou o navio de 8,4 milhões de dólares. Na cerimônia de batismo, Elizabeth Fitzgerald, esposa de Edmund, tenta quebrar a garrafa de champanhe na lateral do Fitzgerald. Ela precisa de 3 tentativas. Nos últimos anos, a tradicional garrafa de champanhe usada no batismo foi afinada para facilitar a quebra e evitar o constrangimento e a superstição de uma tentativa fracassada. Como se fosse para reforçar qualquer superstição, leva mais de meia hora para soltar as cordas. E o navio desliza para a água em um ângulo perigoso, gerando uma enorme onda que atinge a margem oposta, encharcando as pessoas que estão assistindo ao lançamento. Na multidão de quase 15 mil espectadores, disse que um homem de 58 anos teve um ataque cardíaco e morreu no local. A superstição aponta essa série de eventos como um sinal de má sorte para a embarcação. Mesmo assim, o navio é equipado e entra em serviço. A potente sistema de propulsão a vapor o torna um dos cargueiros mais rápidos da época. A timoneira possui os equipamentos de navegação e cartografia mais avançados da época, além de rádio e equipamentos de comunicação de última geração. Os acabamentos internos são luxuosos para um cargueiro. 2 cabines de hóspedes, lounge para convidados
escritório e aposentos confortáveis do capitão, lavanderia, convés de recreação e cabines da tripulação são maiores que o padrão da indústria. Há também uma cozinha com todas as comodidades para fornecer refeições às 2 salas de jantar a bordo, uma sala de jantar de luxo para os oficiais e para receber convidados da empresa e outra para a tripulação. O navio é arrendado pela companhia mineral Ogleby Norton em contrato de 25 anos. Em 22 de setembro de 1958, o Edmund Fitzgerald faz sua viagem inaugural, partindo do Rio Rouge, Detroit, Michigan, e indo até Silver Bay, Minnesota, para buscar taconita, minério de ferro. Na primeira viagem, ele bate recorde de tonelagem nos Grandes Lagos, o primeiro de muitos que o navio alcançará. Por mais de 10 anos, ele segue como o maior navio dos Grandes Lagos, levando cargas antes consideradas impossíveis. Curiosos se reúnem para ver o navio passar pelas eclusas e canais. Ele é chamado de navio cantor porque o capitão Peter Pulser tocava música no megafone para animar a tripulação. Ele também costuma usar o megafone para contar curiosidades do navio aos curiosos nos cais. Desde novas técnicas de construção até ser o maior navio já construído, superando superstições que assombraram seu lançamento, transportando cargas a granel maiores do que qualquer outro navio e com um capitão cheio de personalidade, Edmund Fitzgerald, ela desenvolveu uma reputação e uma lenda que você poderia comparar à SpaceX hoje em dia. Em 1971, 13 anos após sua viagem inaugural, ele foi adaptado de queima de carvão para queima de óleo, aumentando sua velocidade e resistência. Em 1972, Ernest McSorley assume o comando do Edmund Fitzgerald. McSorley já teve 9 navios sob seu comando. Quando não está no comando do Edmundo Fitzgerald, ele vive com sua esposa Nellie em Ottawa Hills, um bairro arborizado de Ohio, a poucos passos do Lago Erie, onde ele e Nellie criaram os 3 filhos de Nellie de um casamento anterior. No inverno de 1973 a 1974, o Fitzgerald foi retirado da água para manutenção anual. O ex-tripulante do Fitzgerald, George Bergner, está no estaleiro em um dia quando houve uma conversa entre um trabalhador do estaleiro e um funcionário da companhia mineral Ogleby, que era dona do Fitzgerald. Em um depoimento mais tarde em sua vida, Bergner diz que a conversa era sobre rachaduras nas soldas que seguram a quilha no lugar e que a quilha estava solta. A guarda costeira sabia das rachaduras nas soldas e aprovou pequenos reparos. Bergner também testemunha sobre outra conversa que ouviu entre McSorley e membros da tripulação no Fitzgerald. Os membros da tripulação estavam retirando lama do fundo do Fitzgerald quando perceberam que a quilha estava solta novamente e avisaram McSorley. A resposta de McSorley, como Bergner relata, foi dizer: tudo que esse filho da mãe precisa fazer é aguentar mais um ano. Depois disso, não me importo mais com ele. McSorley vai se aposentar após a temporada, então o novo capitão herdará o problema. Vou chamar isso de primeira teoria sobre o naufrágio do Edmund Fitzgerald. Um navio cargueiro mal conservado é um acidente prestes a acontecer. Se a quilha estava solta e havia problemas estruturais, então é possível que uma tempestade severa pudesse agravar esses pontos fracos, fazendo com que o Fitzgerald se partisse e afundasse. O navio irmão do Fitzgerald, o Arthur Homer, mais tarde será desativado permanentemente em 1980 devido a uma deficiência estrutural, possivelmente indicando um problema semelhante. Agora, em 1975, o Edmund Fitzgerald vive seu auge, ainda no contrato inicial de 25 anos, e nem completou 1/3 de sua vida útil prevista. Em 9 de novembro de 1975, às 8h30, o Edmund Fitzgerald está atracado no cais da Burlington Northern Railroad. Inicia o carregamento de mais de 26 mil toneladas de taconita para uma viagem de Superior, Wisconsin, cruzando o Lago Superior até Zug Island, no rio Detroit. O carregamento é demorado, como sempre. No fim da temporada, o Fitzgerald tenta entregar o máximo antes do inverno chegar. O chefe de carregamento e o chefe de convés atuam juntos para garantir a distribuição correta do minério no casco do navio. Muito peso de um lado ou de outro poderia arriscar virar o navio. Muito peso ao longo da linha central,
e o navio pode arrastar o fundo ao sair do porto ou, pior ainda, partir ao meio, algo que já destruiu vários navios antes deste. Isso pode ser chamado de a segunda teoria sobre o naufrágio do Edmund Fitzgerald. Se o navio está no limite da sua capacidade de carga, isso reduz o seu franco-bordo. Franco-bordo é o volume de capacidade extra. Navios precisam de franco-bordo, caso contrário afundam. Todos os navios têm um franco-bordo específico que não devem ultrapassar. Se o Fitzgerald estiver sobrecarregado, isso reduz seu franco-bordo e, em condições normais de tempo, isso pode não importar. O Serviço Nacional de Meteorologia monitora uma grande tempestade de novembro, mas prevê que ela passará ao sul do Lago Superior. Às 14h15, 6 horas depois, a tripulação recolhe as amarras e o Edmund Fitzgerald parte do Lago Superior a caminho de Detroit com 26.116 toneladas de pelotas de taconita. Após o carregamento, a tripulação do Fitzgerald sela as tampas dos porões do convés. Algumas tampas dos porões já estiveram melhores, mas no geral funcionam bem. Enquanto eles passam pelo quebra-mar, Janice Armaguste e seus 2 filhos ficam na margem. As crianças estão esperando ver o pai delas, Michael Armaguste, o terceiro oficial. Ele não está no convés. Janice grita para um marinheiro perguntando onde está Mike, e ele responde que Mike está abaixo do convés. Janice e as crianças acenam para o navio e observam enquanto ele parte para o Lago Superior. O marinheiro segue travando as escotilhas do convés, conforme o clima calmo do dia exige. A teoria das escotilhas do convés é a terceira para o naufrágio do Edmund Fitzgerald. Como outras teorias sobre o naufrágio do Edmund Fitzgerald, a das escotilhas do convés é bastante debatida. Em várias fotos do Edmund Fitzgerald, alguns trincos das escotilhas não estão seguros. Isso fez alguns acreditarem que é comum não travar todos os trincos com o navio em movimento. Por um lado, nem todas as fotografias são tiradas enquanto o navio está navegando, então, como saberíamos se é prática comum deixá-los destravados enquanto o navio está em movimento? Por outro lado, capitães de outros navios usaram os mesmos tipos de tampas de escotilha e trincos sem que eles falhassem, porque o peso da própria tampa da escotilha é suficiente para vedar a escotilha, mesmo que alguns trincos não estejam travados. Também pode ser do interesse dos proprietários do navio transferir a culpa para os membros da tripulação para garantir o pagamento do seguro. Existem 2 perguntas principais. Todos os trincos das escotilhas estavam travados? E se não estavam, isso teria permitido a entrada de água suficiente no casco para afundar o navio? A bordo do Edmund Fitzgerald, tudo corre bem enquanto navegam no fim da tarde. Inesperadamente, o barômetro cai rapidamente e fica claro que a tempestade atingirá o Lago Superior. Às 16h13, outro cargueiro, o Arthur M. Anderson, parte de Two Harbors, Minnesota, pouco antes do Edmund Fitzgerald e em um curso paralelo. Quando foi construído, o Anderson mais antigo era mais curto que o Fitzgerald. Após uma reforma, ele é alongado para ficar um pouco maior que o Fitzgerald, mas notavelmente mais lento. O Edmund Fitzgerald logo reduz a vantagem que o Anderson tinha. À meia-noite, os 2 navios estão próximos um do outro e começam a se comunicar. Ambos os navios possuem instrumentos meteorológicos do Serviço Nacional de Meteorologia. Os capitães optam por navegar perto da costa canadense para se proteger da tempestade. Enquanto acompanham a tempestade, percebem que ela os alcançará antes de chegarem à segurança da Baía de Whitefish. Sendo o navio mais rápido, o Edmund Fitzgerald ultrapassa o Anderson, mas ambos permanecem dentro do alcance do rádio e do radar, e por isso conversam regularmente sobre o clima que está piorando. O vento aumentou para 40 nós e as ondas chegam facilmente a 3 a 4 metros de altura. O capitão do Anderson, Bernie Cooper, avisa ao Fitzgerald que, com o avanço da tempestade, o vento deve mudar 180 graus. Ao amanhecer, os navios se aproximam das ilhas fora da Baía de Whitefish. Às 14 horas, os navios já passaram pelo olho da tempestade e, como previsto, o vento muda de sul para norte, soprando forte a 42 nós. A neve começa a cair forte sobre o lago. O Anderson perde de vista o Fitzgerald. À medida que as condições pioram, eles só conseguem se ver pelo radar. É aqui que a história começa a tomar rumos diferentes.
Esses cenários podem ser vistos isoladamente ou em combinação uns com os outros. Todo mundo conhece essa história e tem uma opinião, e todas são válidas. Meu melhor palpite é que a causa exata do naufrágio não é uma só, mas sim uma combinação de causas. Mas qual combinação? Às 15 horas, o capitão Cooper do Anderson leva o navio mais para o leste para evitar o banco de 6 braças. O capitão McSorley, no Fitzgerald, não segue o Anderson para águas mais profundas. Em condições normais, o banco de 6 braças tem cerca de 11 metros de profundidade. O calado carregado do Anderson é de cerca de 8 metros. O calado de um navio é a profundidade da quilha abaixo da linha d'água. O calado do Fitzgerald é de cerca de 7,5 metros sob carga normal. Sempre é uma boa ideia evitar bancos rasos, especialmente em mau tempo. Se o Fitzgerald bater no banco, pode comprometer a integridade do navio. Em combinação com uma carga pesada e mau tempo, o navio poderia potencialmente se partir ao meio. Às 15h30, o capitão McSorley, no Fitzgerald, informa por rádio ao Anderson que perderam um corrimão e algumas tampas de ventilação no convés. Eles estão fazendo água. Isso me parece ser a quarta teoria para explicar o naufrágio do Edmund Fitzgerald. McSorley diz que está diminuindo a velocidade para o Anderson alcançá-los. O capitão Cooper confirma e pergunta se as bombas estão ligadas. O capitão McSorley responde que ambas funcionam. O Anderson está agora a 17 milhas náuticas atrás do Fitzgerald. Os dois navios estão a cerca de 4 ou 5 horas da segurança da Baía de Whitefish. Entre 15h30 e 16h20, o capitão Cooper observa seu radar enquanto o Fitzgerald navega mais adiante em direção ao banco de 6 braças e então passa diretamente sobre ele. O banco de 6 braças é conhecido pelos capitães locais, mas suas profundidades não são bem documentadas na carta náutica. Havia discrepâncias entre as cartas náuticas canadenses e americanas na época. É possível que o Fitzgerald tenha raspado o casco no banco e, com o mau tempo, uma onda tenha atingido o navio ao mesmo tempo, disfarçando o contato com o banco. Esta é a quinta teoria sobre o naufrágio do Edmund Fitzgerald. Às 16h20, menos de uma hora após o último contato, o Anderson recebe outra chamada do Fitzgerald. O capitão McSorley afirma que seus dois radares não funcionam e está navegando às cegas. Ele pergunta ao capitão Cooper se pode ajudá-lo a navegar usando o radar do Anderson. O capitão McSorley não conta ao Anderson sobre o encalhe ou contato com o banco e segue navegando o navio para águas mais profundas após passar pelo banco. Durante a investigação após o naufrágio do Fitzgerald, muitos engenheiros e especialistas são entrevistados. Todas as peritos concordaram que o Fitzgerald afundaria rapidamente caso tocasse o banco de areia. Nenhum dos especialistas da época achava que o navio teria conseguido continuar navegando tão longe quanto foi. Eu já estive em um barco navegando por bancos de areia e fizemos um leve contato com o fundo. Eu sei que é uma escala diferente, mas quando fizemos contato, eu pude sentir o tremor e uma nítida perda de embalo quando tocou o fundo. Acredito que um capitão experiente como McSorley também notaria e relataria caso tivesse tocado o banco de areia. Existem vários fóruns que se referem a mergulhadores que encontraram tinta vermelha no banco de areia, mas por mais que eu procurasse uma citação original, só consegui encontrar comentários em fóruns e não um artigo original sobre essa afirmação. Encontrei artigos sobre a busca oficial nos bancos de areia que não acharam evidências de encalhe. Às 16h30 já escurece e com a neve a visibilidade pode ser quase nula. Ventos de 58 nós vindos do norte. Às 17 horas, o capitão Cooper do Anderson informa por rádio que estão a 15 milhas náuticas atrás do Edmund Fitzgerald. Levou 1h30 para reduzir 2 milhas náuticas. Eles ainda estão ajudando na navegação usando o radar enquanto lentamente diminuem a distância. Às 17h20, o capitão McSorley liga para a guarda costeira em Grand Marais, Michigan. Ele tenta obter uma posição pelo farol em Whitefish Point, mas não consegue captar o sinal. Sem o radar e com uma visibilidade tão baixa, essa é uma das únicas formas que ele tem de navegar. Um prático registrado dos Grandes Lagos está a bordo do navio sueco Ava Force, navegando para o norte a partir de Whitefish Point. Ele responde ao Fitzgerald dizendo que o farol de Whitefish Point está funcionando,
mas o rádio farol não está operando. O Fitzgerald está navegando com pouquíssima informação. O rádio permanece aberto por instantes e o prático no Haverford ouve o comandante do Fitzgerald dizer: "Não deixem ninguém ir ao convés." Em seguida, há uma conversa sobre uma ventilação que não fica clara. O comandante do Fitzgerald então diz ao Haverford que o Fitzgerald está com uma forte inclinação, perdeu ambos os radares e está recebendo ondas pesadas sobre o convés em um dos mares mais difíceis que ele já enfrentou. A inclinação confirma que o Fitzgerald já embarcou água. A quilha pode ter se soltado e soldas defeituosas estarem permitindo entrada de água abaixo da linha d'água. Talvez as tampas do convés não estejam seguras e a água tenha invadido os porões de carga, que podem estar com excesso de carga para essas condições. A tampa de ventilação danificada pode ter permitido a entrada de água suficiente para adernar o navio. Ou talvez o Fitzgerald tenha encalhado e aberto um buraco no casco, deixando a água entrar. Agora chegamos à sexta teoria sobre o naufrágio do Edmund Fitzgerald. O mar está mais agitado, com ondas de 7,5 metros quebrando sobre os convéses do Anderson e do Fitzgerald. Um fenômeno conhecido como Três Irmãs é relatado próximo às localizações do Edmund Fitzgerald e do Arthur Anderson. Pelo menos 2, talvez 3 ondas anormalmente grandes, chamadas ondas gigantes, atingem ambos os navios. O capitão Cooper, do Anderson, registra 2 ondas de cerca de 9 a 10 metros por volta das 19 horas. Ele registra no diário de bordo que as ondas danificaram os equipamentos do convés do navio. A primeira onda pode ter inundado o convés do Fitzgerald com muita água. Se não for drenada antes da segunda onda, isso pode empurrar a proa para baixo. Ou é possível que o Fitzgerald fique elevado, atravessando 1 ou 2 ondas e se flexione no meio, partindo o navio ao meio e fazendo com que ele afunde rapidamente. Às 19 horas, o Fitzgerald está a cerca de 1 hora da segurança da Baía de Whitefish. O primeiro imediato do Anderson avisa o capitão McSorley que o Fitzgerald está a cerca de 10 milhas náuticas à frente e 15 da Baía de Whitefish. 10 minutos depois, às 19h20, o Anderson capta um contato no radar mais ao sul. Ele liga para McSorley e diz que há um alvo a 9 milhas à frente. Um alvo no radar é outra embarcação. McSorley pergunta se ele vai desviar, ao que o imediato responde: "Sim, ele vai passar a oeste de você." O Fitzgerald responde simplesmente: "Bem, tudo bem." O imediato pergunta: "Como lidam com seus problemas?" McSorley responde: "Estamos aguentando firme." Há 2 áreas de ventos fortes sobre o lago superior, com velocidades que ultrapassam 43 e 40 nós. A parte sudeste do lago, onde está o Fitzgerald, enfrenta os ventos mais fortes. As ondas chegam a quase 6 metros de altura, com ventos acima de 80 km por hora. O Edmund Fitzgerald está no leste da área de ventos fortes. O capitão Cooper, do Anderson, registra ventos noroeste de 90 km/h, com rajadas de até 138 km/h. As condições são traiçoeiras. Então a neve diminui e a visibilidade melhora significativamente. A tripulação do Anderson procura as luzes do Fitzgerald, mas não as vê. O capitão Cooper teme que o Fitzgerald esteja sem energia e orienta a tripulação a procurar uma silhueta. Às 19h20, apenas 10 minutos após sua última chamada de rádio, o radar do Anderson está captando 3 alvos, mas não o Edmund Fitzgerald. O capitão Cooper chama o Fitzgerald pelo rádio, mas não obtém resposta. Ele chama novamente. Em seguida, ele liga para a guarda costeira e relata a perda de contato por rádio com o Fitzgerald. 1 hora depois, às 20h32, Cooper liga novamente para a guarda costeira dizendo que está muito preocupado com a segurança do Fitzgerald. Às 21 horas, quase 2 horas após o último contato, o Anderson declara oficialmente o Fitzgerald como desaparecido. A guarda costeira inicia uma busca e aciona o Centro de Coordenação de Resgate de Cleveland, Ohio, que envia uma aeronave de resgate de Traverse City. Depois pedem que navios próximos busquem pelo Fitzgerald. Mais de um navio é solicitado a alterar o curso ou retornar para vasculhar o último local conhecido Fitzgerald, mas eles recusam devido ao risco para seu navio e tripulação, que é sua primeira prioridade.
A guarda costeira não envia um barco de busca e resgate de imediato devido aos ventos fortes e mar agitado. Eles solicitam ao capitão Cooper do Anderson que retorne e faça uma busca. O capitão Cooper hesita, preocupado que o Fitzgerald tenha se perdido na tempestade que sua tripulação sobreviveu. Depois de alguma insistência, ele concorda relutantemente e vira o Anderson para voltar à tempestade e procurar pelo Fitzgerald. A noite se transforma em dia. Às 8 horas da manhã do dia seguinte, o Anderson avista um pedaço de bote salva-vidas, depois outro. Aeronaves e embarcações de resgate vasculham vasta área, mas nenhum dos 29 tripulantes é encontrado, vivo ou morto. Eles encontram pedaços de colete salva-vidas, remos, um bote salva-vidas, cilindros de ar e uma retinida, mas nenhum objeto pessoal e nenhum corpo. Os danos nos botes salva-vidas mostram que foram arrancados do navio, não lançados. Alguns dias depois, no dia 14 de novembro, um sonar de varredura lateral identifica 2 grandes objetos no fundo do lago superior. Eles o escaneiam várias vezes, mas não conseguem determinar se é o Fitzgerald. A busca é encerrada. Em maio do ano seguinte, a Marinha traz o seu ROV subaquático Curve 3, equipado com uma câmera subaquática. Eles confirmam visualmente que os destroços são do Edmund Fitzgerald. Descansando no fundo, a 162 metros de profundidade, está dividido em 2 seções, com um enorme campo de destroços espalhado entre elas. Eles não encontram nenhum corpo. Segundo a pesquisa Curve 3, o Conselho Nacional de Segurança no Transporte identifica danos, componentes ausentes e sinais de fraturas por pressão externa em várias tampas de escotilha. Isso parece indicar que a ação das ondas poderia ter colapsado uma escotilha. Só em 1994 é que o corpo de um tripulante foi descoberto perto da proa do navio. Infelizmente, o corpo não pôde ser identificado. Após um acidente como esse, cada grupo de pessoas gostaria de atribuir a culpa a outra pessoa. A companhia de seguros gostaria de atribuir a culpa aos proprietários do navio, para que possam reduzir o valor que precisam pagar. Os donos do navio querem evitar culpa por má manutenção ou sobrecarga, para que a seguradora pague o valor total. As famílias dos marinheiros não querem que seus entes sejam responsabilizados por não fecharem as escotilhas do convés. A guarda costeira não quer ser criticada por não enviar navios imediatamente, nem por perder a chance de exigir soldagem mais rigorosa nas inspeções de manutenção. Mas uma coisa é certa, o clima teve o papel mais significativo. Se você tirar o clima da equação, é improvável que o Fitzgerald teria afundado nesta viagem. Mas o mar agitado e as grandes ondas se juntaram a um ou mais fatores contribuintes. Em 2005, a Lei do Patrimônio de Ontário declarou o local como um cemitério, o que significa que ninguém pode voltar lá e mergulhar para coletar mais informações sobre o naufrágio. Depois, descobriu-se que o Banco de Seis Braças estava 1 milha mais ao norte do que mostravam os mapas americanos da época. O Arthur M. Anderson ainda está em serviço hoje. Qual você acredita ser o culpado? Uma carga pesada, fraqueza estrutural, tampas de ventilação ou escotilhas do convés que permitiram a entrada de água, encalhe em um banco não mapeado ou a ruptura sobre ondas grandes? Me diga nos comentários.